Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, que a gente debate, que a gente se provoca como nossas ações podem impactar os resultados que a gente tem e principalmente como que a gente vai enfrentar os desafios que esse mundo tão moderno e tão complexo estão nos impondo. Eu sou Peterson Colle e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje, como eu sempre falo, mas hoje efetivamente é um dia muito especial. Eu tenho o prazer, a honra, o orgulho de receber aqui você, Iris. Muito obrigado pela tua presença. A Iris é uma referência para a gente, a Iris aonde a gente, quando a gente fala de propósito, eu lembro muito e eu tenho muito você como uma grande referência. Nossa, então, assim muito... vai, eu vou chorar aqui de emoção. Não. Muito prazer, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar de um assunto que fez parte da grande parte da minha vida, né? Que é treinamento. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Todo mundo sabe disso? Olha, as pessoas que me conhecem bem, com certeza, né? É quase que uma conexão, treinamento Iris, Iris treinamento, né? Mas não foi sempre assim. Você não foi sempre de treinamento. Conta um pouco da tua história aí, como que foi? Ótimo, vai ser um prazer. Pois é, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 16 anos no McDonald's como atendente de lanchonete e eu diria que nessa fase eu já vivenciei o que é realmente ser treinada, né? Porque o McDonald's tem essa cultura de contratar as pessoas sem experiência e fazer esse processo de treinamento. Com 10 meses eu tive minha primeira promoção, que foi assim, né? Eu tinha 17 anos e foi muito emocionante porque... ao mesmo tempo muito desafiador, porque eu tinha que liderar os meus próprios amigos, né? E com 17 anos você não tem uma estrutura. Eu te diria que, mais uma vez, treinamento foi que me deu essa coragem de assumir essa responsabilidade. Então, no McDonald's eu fui depois gerente de loja, com 21 anos, tive outras posições de consultoria. Uma das consultorias foi consultoria de treinamento, foi quando o McDonald's lançou o consultor de treinamento. O que fazia o consultor de treinamento? Era aquela pessoa que ia de loja em loja, justamente ajudar a treinar as pessoas, porque a gente sabe que pessoas bem treinadas geram melhores resultados para a organização, principalmente para uma organização como o McDonald's, onde a padronização ela é super crítica, né? Você tem que ter o Big Mac igual aqui no Brasil, como é na China, e existe todo um processo para que ele seja exatamente igual. E treinamento faz parte disso, né? Eu diria que, não vou dizer que 100%, porque depende do produto, porque depende do equipamento, mas eu diria que 70% é da pessoa que está fazendo, né, esse produto. Mesmo com toda essa padronização, ainda depende muito da pessoa? Depende, porque é ela que vai colocar ali os ingredientes na quantidade correta, da forma correta, para montar aquele produto da maneira correta, né? Então, se você não tiver a pessoa fazendo, ainda a gente não tem um Big Mac feito por máquinas, né? Ainda não, né? Espero que leve algum tempo, mas ainda não. Então, trabalhei no McDonald's 31 anos, em algum momento eu saí do negócio é sair da gestão das lojas para trabalhar na área de treinamento. Então, fui consultora de treinamento, aquela pessoa que vai a campo ajudar com treinamento e verificar se está tudo em ordem. Depois eu fui gerente de treinamento, que é aquela pessoa que elabora ali os programas, os cursos e as metodologias. E depois eu fui gerente de treinamento do Brasil como um todo. E, por fim, tenho muita honra de dizer que eu fui diretora de treinamento para a América Latina e Caribe, que são mais de 20 países, 100 mil funcionários. Obviamente que eu não ia treinar os 100 mil funcionários, mas responsável pela estratégia de treinamento, que é uma super responsabilidade, né? Quando você está falando aqui, a gente vai... Passa um filme, né? A gente vai olhando, você vai falando... Porque é quase impossível a gente conhecer alguém que nunca foi um McDonald's ou que não conhece um McDonald's, né? E eu sou fã de McDonald's, né? Então não dá para te ouvir e não fazer essa relação. Mas hoje está diferente do que era um pouquinho atrás? Você percebe? Ou está igual? Em que sentido? Na linha de frente, na operação, você acha que hoje esse choque de gerações, os jovens estão diferentes de quando você era jovem? Isso acaba impactando no atendimento ou nas ações de treinamento? Acaba impactando? Não, total. Eu acho assim, primeiro, você tem hoje muito mais tecnologias, né? Então, antes, coisas que nós fazíamos, por exemplo, descascar a batata, hoje você já não precisa fazer, porque tem máquina que faz isso. Quando você fala do atendimento, eu acho que aconteceu uma coisa boa e talvez uma coisa ruim, né?
O atendimento do McDonald's sempre foi também muito padronizado. Então, tem lá os 6 passos. Você cumprimenta o cliente, anota o pedido, faz a sugestiva. Então, isso tinha um lado que era bom, que era você sabe o que você vai esperar quando você chega Sim. numa loja, e o lado ruim é que as pessoas falavam que a gente era muito robotizado, porque todo mundo tinha que fazer exatamente igual. Há uns 4 ou 5 anos, e eu já não estava na companhia, se criou uma coisa chamada cultura de serviço. Entendi. E é cool, né, com CO, de Tá. cool, de legal, que legal. de serviço. Que é essa questão, que essa geração, ela quer ser quem ela é. Tá. Então, tipo assim, não me coloca numa caixinha. Eu não quero me vestir todo mundo igual. Então, por exemplo, hoje você encontra funcionário com piercing, com tatuagem, com o cabelo do jeito que quiser, com coisas, com elementos que naquela época não era possível, porque você já tem um uniforme que deixa as pessoas muito iguais, né? Sim. Então, hoje o McDonald's dá um pouco mais de liberdade para que a pessoa atenda o cliente sendo ela mesma, no sentido de ser uma pessoa mais expansiva, ser uma pessoa um pouco mais séria, que tem um lado muito bom. Sim, Da naturalidade. sim, da personalização. Exatamente. O lado complicado é que às vezes você pode perder um pouco a mão do que é realmente o serviço McDonald's. Da entrega. Exatamente. Então você tem que ter a liberdade para o funcionário, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma liberdade gerenciada, administrada, para que também não saia daquilo que o McDonald's se compromete a entregar para o cliente. Entendi. Né? Mas então o treinamento muda? Claro, com certeza, treinamento muda. Porque se antes você estava me falando que tem muito uma questão padronizada, né? Em processo, mais pessoas igual resultado. Se eu tenho um bom processo, você treina a pessoa nesse bom processo, ela vai te entregar um bom resultado. Se você tem um processo estúpido, o resultado vai ser estúpido. A pessoa vai executar um processo que é estúpido, o resultado vai ser estúpido, né? Quando a gente tem poucas variáveis, ou seja, quando a gente tem um processo padronizado, que eu acho fantástico, né? Quem dera a gente tivesse todos os nossos processos padronizados, a nossa vida seria mais fácil, né? Mas quando você me traz cenários diferentes hoje, tenho que adaptar ao cliente que mudou, eu tenho que me adaptar e entender como os meus funcionários estão pensando, mudando, tudo que está acontecendo no mundo, e aí vem uma série de coisas, aí vem a concorrência, vem mercado, vem novos produtos, vem exigências, o treinamento também muda. Muda. Tá? E fica mais complexo e mais difícil de você treinar diferentes pessoas em diferentes modelos, em diferentes situações. Não tem a menor dúvida, é mais desafiante para a área de treinamento. Sai um pouco só do processo, né? Não é aquela coisa, aperta isso, faz isso, se ele fizer isso, você faz isso, a gente começa a expandir um pouco mais, né? Um dos caminhos que eu gosto, que eu compartilho muito, é você ter um treinamento também baseado numa coisa chamada propósito, né? Então, eu brinco muito com os meus amigos da AkzoNobel, né, da Tintas Coral, que eu falo assim com eles, eu falo assim, o cliente não quer a sua tinta, o cliente quer a parede amarela. Se a parede amarela ficar com a sua tinta, ótimo para você, né? Mas a gente tem que entender qual que é a necessidade, qual que é a expectativa que o cliente tem. Mas, se nós, que vendemos tinta, né, a gente entender que é isso que o cliente quer, isso nos impulsiona a que a gente tenha produtos, a que a gente tenha maneiras de mostrar para o cliente que é com a nossa tinta que a parede vai ficar um amarelo mais lindo, amarelo, vai ficar mais lindo, maravilhoso. Porque a gente entende que o cliente, ele não quer a tinta, né? Ele quer aquilo que o amarelo vai proporcionar para ele. E quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, quando a gente traz isso ali para a rotina de um balconista, de um vendedor, de um pintor, a gente começa a falar assim para ele, tá vendo? Você não vende tinta. Você traz o amarelo na vida das pessoas. Você torna os ambientes da maneira como as pessoas querem. Então, você amplia. Claro. Então, eu uso também o exemplo do frentista, né? Gosto muito disso, né? Então, se você perguntar para o frentista, o que você faz? Eu ponho gasolina no carro. Ok, mas o que mais você faz? De vez em quando eu limpo um para-brisa. Falei assim, não, por que você está fazendo isso? E aí o Simon Sinek, né, o autor do Golden Circle, ele fala muito da questão do propósito. Ele afirma que 95% das pessoas que trabalham no lugar sabem dizer o que a empresa faz, mas não sabem dizer o porquê a empresa faz, né? E aí eu fico imaginando que o McDonald's não é um cara que faz o hambúrguer, né? Aquele cara que mata a fome das pessoas, que traz momentos. O treinamento se incorpora disso, Iris? Não, tem que se incorporar, né? Não tem como. Até porque, na verdade, assim, é um trabalho repetitivo, né? Muitas vezes, obviamente, a gente muda as pessoas de posição, mas se elas não entenderem por que elas estão fazendo aquilo, eu acho que fica chato e até
desmotivante para a própria pessoa. Entendi. Então, a gente, quando vai começar com um novo funcionário, é explicado o que é o McDonald's, obviamente é líder mundial, então tem aquela questão do orgulho, eu estou trabalhando numa empresa enorme. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar no McDonald's, é muito interessante essa história bem rápida, porque quando eu comecei a trabalhar, eu nunca temos tempo. nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer. E aí eu tinha o curso de datilografia, estava no colegial e a expectativa era trabalhar no escritório ou num banco. E todo lugar que eu ia, não, tem que ter experiência, tem que ter experiência. E eu fui, então um amigo meu me falou, vai trabalhar no McDonald's, não pede experiência. Eu falei, eu vou. Isso é fantástico. E aí, quando eu chego lá, e acho que os primeiros dias que eu chego em casa, cheirando hambúrguer, minha mãe, filha, mas você está trabalhando numa lanchonete. Na cabeça dela era uma lanchonete. Então, poxa vida, coitada da minha filha, que tem uma boa formação, porque para ela ter o colegial, ela tem um primário, ter datilografia, por que ela está trabalhando? Ela morria de dó de mim. Eu falei, mãe, é só por um tempo, até eu descobri que aquilo, na verdade, é uma multinacional, com muito potencial de crescimento. É tanto que a primeira promoção que eu tive, que foi rápida, né, com 10 meses, e aí eu comecei a comprar as coisas para casa, minha mãe começou, aí já ia com uniforme diferente. Nem reclamava mais. Não, minha mãe ama o McDonald's até hoje, ela tem como referência justamente por isso, né? Então, tudo isso para dizer que, na verdade, começa esse engajamento desde você entender que marca que você está representando, por que você está fazendo aquele trabalho, que é justamente o que você falou, as pessoas vêm aqui ou para comer rápido, porque está na hora do intervalo do trabalho, ou com a família, porque quer um momento de lazer. Perfeito. Enfim, e tem hoje gente que vai lá para abrir o computador e tomar um café e aproveitar o ambiente porque usa a internet. Muito legal. Então tem todo um propósito que os funcionários com certeza têm que saber, né, através do treinamento. Você tocou num assunto, e eu às vezes uso esse exemplo, que eu falo assim, se aqui perto fosse abrir o que a gente chama hoje dos atacarejos, né? Ia formar uma fila aqui de uns 3 quarteirões. Né? Só que formaria uma fila de pessoas que estão querendo trabalhar, né? Só que formaria uma fila 10 vezes maior do que essa, de pessoas que não conseguem nem entrar nessa fila, porque não tem aquela competência, ou não tem aquela qualificação que ele encontra na plaquinha. Para ser um caixa, segundo grau completo, 5 anos de experiência. E às vezes eu paro e penso, eu falo assim, eu não lembro na escola onde eu aprendi a ser caixa. Né? Então, a missão da empresa também é dar esse treinamento, principalmente quando a gente fala para uma turma chamada linha de frente. Né? E você foi linha de frente, você começou linha de frente. Né? Então, qual foi para você, e hoje, como que você... Porque hoje a gente está perdendo um pouco, né, Iris, essa linha de frente. Os bancos tinham muita linha de frente, né, os call centers tinham muita linha de frente, né, empresas como o McDonald's tinham muita questão da linha de frente, e hoje a gente vê, até por causa da automação, até por causa disso aqui, perdendo isso. Isso vai ao longo do tempo. Como que você vê essa linha de frente não tendo a preparação que você teve? Né? Qual foi a importância de você ser linha de frente e ter a preparação que você teve de uma empresa como o McDonald's? Para a tua carreira, para a tua vida. Lógico, muito bom ponto. E eu diria o seguinte, né? Eu sou super fã de treinamento e acredito e vi resultados a minha vida inteira, tanto em mim mesma como em muitas outras pessoas. Agora, eu também acredito em algumas questões que vêm antes do treinamento. Você contratar uma pessoa que gosta de gente, por exemplo, para estar na linha de frente, ela é crítica. Perfeito. Porque o treinamento, ele vai te ensinar processos e procedimentos. Mas existem alguns comportamentos e algumas personalidades que, se você já não tiver alguma conexão, algum dom, não tem treinamento no mundo que resolva. Perfeito. Então, eu acho que vai a questão da seleção de pessoas que gostam de gente, aí sim entra o treinamento te explicando todas as técnicas e alguns comportamentos que vão fazer da sua habilidade de relacionamento com o cliente uma coisa maravilhosa, mas entra também uma questão de você querer fazer. Entendi. Né? Às vezes a gente não está naquele melhor dia. E aí é complicado o dia que você não está no melhor dia, você lidar com o cliente, porque o cliente não tem culpa de você não estar no seu melhor dia. Ele não quer nem saber do teu dia. Exatamente. E se você tem flexibilidade de trocar essa pessoa diária, ok, mas tem gente que só tem um caixa e pronto. Exatamente. Né? Então, como é que você realmente administra isso? Então, eu diria que hoje é mais difícil do que era no passado por uma questão de tecnologia. As pessoas estão, obviamente, cada vez mais interagindo com máquinas, e quando você interage com máquina, talvez não exija de você tanta empatia. Então, a tecnologia tem um impacto. Eu acho que tem essa questão, justamente, às vezes, de não contratar certo, ou mesmo contratando certo, se não ter o tempo de treinar, que foi o que você disse, muita gente não quer
investir nesse treinamento? Ele quer que a pessoa venha pronta. Sim. Só que as pessoas não percebem que, às vezes, você treinar, por mais que você tenha um tempo inicial de investimento de tempo e recursos, você está moldando essa pessoa de acordo com o DNA da empresa, que é o conceito do McDonald's. Claro. O conceito do McDonald's eu prefiro uma pessoa que venha sem experiência e a gente vai treinar dentro daquilo que a gente acredita, né, dos nossos valores, do que vir uma pessoa cheia de vícios, que é mais difícil você mudar. Vai ter que converter. Então, para não fugir da sua pergunta, eu acho que hoje existem alguns elementos que dificultam essa linha de frente estar mais preparada. Por outro lado, a gente, outra vez, entende que a gente está numa cultura muito diferente, Sim. onde as pessoas talvez queiram interagir realmente com a máquina, ou onde as pessoas elas querem lidar com outras pessoas sendo elas mesmas, e aí você perde um pouco, como a gente comentou anteriormente, esse controle 100% do processo, né? Entendi. Você reparou, né, na minha sala, né, um pouquinho de Disney, né? E aqui na entrada da Ideale a gente tem um quadro, né, são quatro, é uma sequência de 4 quadros, e o primeiro quadro tem uma frase do Walt Disney que ele fala assim: primeiro contrate um sorriso, uma atitude, e depois você ensina as técnicas. E o segundo quadro ele fala exatamente aquilo que você falou, né? Eu consigo ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, menos a sorrir, né? Então o Walt Disney, para a linha de frente, ele já tinha muito forte esse conceito, né? Então, quando você vai para um parque da Disney, quando você está numa loja Disney, e você é linha de frente, a pessoa, ela não está indo lá te encontrar, ela está indo entrar na Disney. E a Disney, ela tem toda, né, essa magia. Existe uma expectativa enorme, né? Então, o treinamento começa no recrutamento e seleção. Ah, não, o recrutamento começa na oferta da vaga, né? Porque a maneira como a gente descreve a função, como a gente descreve, ali a gente já começa a fazer a seleção, né? Não é ser um caixa, não é ser um atendente, né? É muito mais do que isso. A própria vaga, ela tem que despertar essa coisa, falar assim, eu quero fazer isso. E tem gente que não quer, e tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo, né? Mas você tem um outro ponto na tua experiência, na tua carreira, que é uma outra empresa, né? Que é uma outra empresa americana também, né? Você pode falar um pouquinho sobre a outra empresa? Eu vou falar porque eu tenho muito orgulho, acho que da minha carreira. Eu tive a oportunidade de trabalhar somente em 2 empresas, 2 empresas super valiosas, super bem conceituadas, o McDonald's, que é líder, e a Apple, que é uma das empresas mais valiosas do planeta na história da humanidade. E eu lembro que quando eu fui convidada para trabalhar para a Apple, eu estava há 31 anos no McDonald's, eu falei, eu vou ficar no McDonald's, eu vou me aposentar no McDonald's, eu amo o que eu faço, eu ganho bem, eu tenho reconhecimento, as pessoas me conhecem. Mas quando veio o chamado da Apple, eu acho que eu só realmente parei para ouvir porque era a Apple. Entendi. Porque eu falei assim, eu acho que é Deus, porque eu já tinha recebido outros convites, eu falei, eu acho que é Deus dizendo, olha, sua última oportunidade de fazer uma coisa diferente, de comida para tecnologia, de sair de uma empresa que está há 31 anos para uma coisa nova, era de me testar em outra coisa, né? E talvez eu não me arrepender de falar assim, poxa vida, não fui. Só trabalhei em uma única empresa, como que seria em outra? E eu fui com muita coragem, porque deu muito medo, né? Deu frio na barriga mesmo? Não, total. Nossa! Porque eu podia não dar certo, né? E aí a história de uma pessoa... Passou isso na tua cabeça mesmo? Você com 31 sim, anos, com toda a tua carreira, com todo o teu know-how, com tudo... Justamente por isso, porque a insegurança vinha de... Eu sou bem sucedida nessa companhia, porque eu estou aqui há tanto tempo e eu aprendi desde a base e fui construindo de uma maneira quase que orgânica essa a tal minha zona carreira. de conforto. Área de conforto, mas sabe quando você vai criando o corpo? Eu trabalhei mais tempo no McDonald's, eu tenho mais tempo dentro da companhia do que fora da companhia. Sim. Pegar a minha idade, né? Eu vivi mais tempo lá dentro e foi meu primeiro emprego. Então era como se, será que eu vou ser tão bem sucedida em outra companhia de tecnologia? E cá entre nós, a Apple, o nível das pessoas que trabalham lá é um nível de pessoas assim muito a cabeça... como é que eu falo? De inovação. Não estou dizendo que eles são melhores do que o pessoal do McDonald's, estou dizendo que eles têm uma pegada diferente que eu, obviamente, não tinha. E na época eu tinha 48 anos, até falei, olha, eles estão sendo muito corajosos, porque eles estão contratando uma mulher de comida, com 31 anos na mesma companhia, com 48 anos de idade, então, tipo, caramba, né? Qual que é a pegada? Legal. E olha que interessante, eu tenho certeza que uma das coisas que foi, assim, fundamental é justamente porque o cara
que era o número 1 da América Latina, que inclusive me entrevistou, ele era muito fã do McDonald's, assim, dos processos do McDonald's. Tinha isso como referência. Isso, né? ele queria, eu quero alguém que tenha essa pegada de treinamento, que multiplique isso. E foi uma decisão, assim, maravilhosa. Eu acho que o primeiro ano foi bem difícil, né? Aprender tudo, trocar o chip, desaprender, que isso é importante, né? Você às vezes tem que desaprender para aprender coisas novas, né? Perfeito. O que funcionou no passado não significa que vai funcionar no futuro, né? Então foram 5 anos maravilhosos e só realmente não foram mais anos, porque tem uma hora que você fala, pô, agora deu, né? 36 anos trabalhando. Eu acho que eu mereço ter, né, um momento agora diferente, que foi quando eu migrei para conselhos, porque eu falei, vou continuar contribuindo e aprendendo, mas numa intensidade mais de acordo com a minha idade, né? Imagina. Nós estamos aí, nós temos muita coisa para fazer ainda. Muita coisa. É legal porque a gente começa a entrar numa fase de compartilhar. Né? Bacana. Total. Só para terminar a história da Apple que eu tenho, né? Quem teve a experiência de entrar numa loja da Apple, né, americana, né, de ser atendido da maneira como que é. Às vezes não dava para acreditar, né? Você chegava no shopping 10 horas da manhã, a hora que o shopping... E a loja já estava cheia. Né? E aí eu fui descobrir que alguns clientes podiam entrar na loja antes. Né? Eu falei assim, por quê? Né? Tem alguma... Né? E a loja já estava cheia. Né? O conceito do atendimento da Apple é muito... ele é diferente do... Total. Né? E aí a gente olha e fala assim, todo mundo sabe o que o McDonald's faz, todo mundo sabe os processos, todo mundo consegue. Se um cara ficar ali plantado, ele vai conseguir distinguir. Da Apple a mesma coisa. O cara vai na loja e fala assim, entendi, o cara faz isso, o cara tem. O cara vai na Disney e tem trocentos livros escritos sobre os conceitos, sobre a experiência, e fala assim, mas ninguém consegue. Reproduzir, você está falando reproduzir. Ninguém consegue transportar aquilo que acontece, né? E às vezes eu recebo muitos pedidos até de cliente, falam assim, eu quero que minha loja tenha a experiência da Disney. Aí você fala, vai ser um projeto um pouco mais complicado, né? Mas a Apple tem essa magia também, não tem isso? Nossa, demais, né? Eu acho que primeiro tem o encanto pelo layout da loja, né? Da maneira que está exposto o produto, que você pode tocar, que você pode experimentar, então já é algo assim super aberto, super iluminado, e é uma coisa muito diferente, que tem pessoas copiando. Mas eu acho que o atendimento, como você diz, traz aquela questão que eu falei do McDonald's, que o McDonald's começou depois, que é seja quem você é. Entendi. Então, se você vê aqueles funcionários atendendo, eles estão vestidos de uma maneira descontraída, estão com o logo da Apple até para serem reconhecidos. E é interessante como muita coisa acontece ao mesmo tempo dentro de uma loja. Então, tem um grupo fazendo setup é quando você vai iniciar o seu aparelho. Tem uma outra mesa, o pessoal fazendo treinamento, porque eles dão treinamento para os clientes. Então, entra treinamento de novo, como eu consigo usar mais recursos do meu telefone. Aí você tem o pessoal de vendas que não estão necessariamente atrás de um balcão, né? Nem existe balcão, é uma mesa, né? Tem, é uma mesa. Mas às vezes você fala assim, puta, agora eu vou pagar, vou no caixa? Não, paga aqui pra mim. O cara pega aqui o equipamento quando aconteceu isso, e aí quer que põe uma sacola, se não precisar, já sai com a caixa mesmo, é demais. Agora, é importante dizer que a Apple está dividida nas lojas próprias e nos canais, né? A Fast Shop é um canal, né? E os canais têm uma experiência um pouco diferente, mas o nosso papel também como treinamento, pelo menos no que diz respeito a falar sobre o produto, né? Também tem o mesmo treinamento, que é a questão de vem cá comigo, toca no produto, faz junto comigo, que é aquela questão do que realmente funciona no treinamento, que é a experiência, né? Entendi. Que é o fazer junto. A gente sabe que de treinamento, do que você ouve, do que você vê, do que você sente, o que você faz, efetivamente, é o que realmente marca mais, é onde a pessoa aprende mais, que é quando ela está fazendo e falando o que ela está fazendo, né? Isso é extraordinário, o que você acabou de falar, né? Porque muitos dos atendimentos que a gente vê hoje, quando a gente vai na loja, quando a gente fala, por exemplo, de um produto eletroeletrônico, a grande maioria vem falar assim, porque esse produto tem tanto de memória, porque a tela... Cara... O que ele faz na minha vida? O que muda na minha vida, né? Ok. Quem tem que pensar nisso é o engenheiro que desenvolveu. Claro. Uma vez que isso já está desenvolvido, eu como cliente não quero saber. Eu não quero saber. Mas a gente ainda vê isso uma insistência muito grande do mercado, ainda trabalhar muito com essa questão de falar de característica, claro, né? e não trazer, e não trazer essa experiência que você falou, essa usabilidade, né? Trazer e falar assim, olha, isso aqui pode ser feito dessa maneira, olha, imagina você fazendo isso. Né? Isso, quando a gente olha a cultura americana
a escola americana de treinamento, né, e a gente compara com a nossa escola, a escola aqui, a gente está... As últimas informações que a gente tem, os dados que a gente tem são poucos, mas os poucos dados. O americano, em média, ele treina o dobro do que a gente treina, né? Então, a quantidade de horas treinadas, né, se é um bom indicador ou não, mas é um indicador que a gente tem. O americano ele treina o dobro do que a gente faz, né? E, principalmente, o americano treina no início da jornada, né, quando a pessoa entra na empresa, né? Então, o processo de integração é muito forte. A pessoa já começa a entregar e fazer o certo. A gente no Brasil não tem muito isso, né? E você trabalhou em 2 empresas americanas que têm muito este modelo, né? Por que você acha que aqui no Brasil a gente não faz isso? É que, na verdade, eu acho que existe o imediatismo, né? Então, você contrata uma pessoa e você já quer que ela comece a produzir. Você não quer ter aquele tempo de investimento, que obviamente é uma miopia, porque esse investimento ele vai te dar um melhor retorno a médio e longo prazo, né? Então, o que eu diria, por isso que eu falei que as empresas americanas contratam, às vezes, as pessoas sem nenhuma experiência. E tudo bem, a gente vai dar essa experiência para essa pessoa. Agora, as empresas, normalmente aqui no Brasil, elas já querem, é tanto que você vê lá, quais são as características, as competências e os conhecimentos que a pessoa precisa ter, porque eles querem que essa pessoa já chegue com esse conhecimento e que já comece a fazer o trabalho delas, né? Então, eu acho, outra vez, que é uma miopia, eu acho que é uma coisa que tem que mudar. Eu vejo uma determinada mudança nas empresas que começam a se destacar, mas eu também sempre vejo esse, como é que se fala, né, essa oscilação. Por exemplo, a questão das startups. As startups, imagina que uma startup é um modelo que foi bem sucedido, que está começando e que agora quer investimento de dinheiro para crescer. Só que para crescer, para escalar. Para crescer e para escalar, você vai precisar, se é um produto, produzir mais, se é um serviço, né, ampliar esse serviço, inevitavelmente você precisa de pessoas preparadas para fazer isso. Eu fui contratada, logo que eu saí do McDonald's, para ajudar uma unicórnio, inclusive mexicana, para justamente desenvolver a área de treinamento, porque eles receberam um aporte do SoftBank e tinham que multiplicar aquele modelo em vários países e muito rápido, né? E aí eu vi justamente essa dificuldade, porque tinha que começar do zero, porque eles não tinham tido essa cultura desde o início. Entendi. Então, investir desde o início forte, para você construir esse corpo, essa força, é uma coisa que a gente precisa criar essa mentalidade de que, olha, eu vou investir mais tempo aqui, mais dinheiro, mas eu vou ter melhor resultado daqui a pouco, né? E às vezes esse investimento, ele é um investimento maior inicial, mas você colhe frutos e às vezes até, às vezes na cabeça de né, a curto prazo. Às vezes curto prazo é 3 meses, 4 meses você já está tendo resultado, né? E tem algumas pessoas, né, sem querer te cortar, que falam assim, mas e se eu treinar e a pessoa for embora? Tem aquela frase, né? Mas e se você não treinar e a pessoa ficar? Então, não tem O que é pior? O que é pior? Exatamente. Uma pessoa executando algo errado, fazendo errado, não trazendo o resultado que você precisa para o seu negócio, ou você investir e fazer que a pessoa traga o resultado para o seu negócio. Exatamente. Quando a gente fala isso, Iris, para a gente é óbvio, né? Para a gente é uma coisa que a gente olha e fala assim, como tem alguém que não faz isso? Né? Mas a gente encontra muito disso. Essa tua nova carreira, me fala essa coisa de conselheira. Você está aconselhando as pessoas a fazer mais treinamento, é isso? O conselho das empresas é onde, na verdade, as decisões estratégicas acontecem, né? As empresas abertas têm que ter conselhos, as empresas que ainda não são listadas na Bolsa, elas têm a opção de ter ou não um conselho, né? Tem o conselho de administração, que tem a parte fiscal, de auditoria, aquela questão de governança, e tem os comitês. Eu gosto muito de atuar e eu atuo nos comitês, então no comitê de pessoas. E o comitê de pessoas tem exatamente, como é que a gente ajuda, por exemplo, a empresa, a área de recursos humanos, a enxergar as tendências futuras, as inovações necessárias e ter uma área forte para fazer frente ao crescimento da companhia ou à perenidade dessa companhia. E aí é interessante porque não é um trabalho que você vai lá e faz. Que nem quando eu era gestora, o líder de treinamento, eu tinha uma certa autonomia de falar, pessoal, a gente tem que fazer assim, por esse motivo, está conectado à estratégia da companhia. Agora você tem muita influência, porque quem faz realmente são a equipe de executivos, né? Então, eu estou vivendo isso, estou aprendendo, estou estudando, estou participando, eu faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Comitê Consultivo, que o nome já diz, né? Comitê Consultivo, eles vão te consultar para algumas coisas, tendo em conta a sua experiência.
Então, eu com certeza, até porque eu acredito, e até porque quando me contratam dentro de um conselho, é justamente pela minha experiência de treinamento, não tem como não falar, Sim, né? sim. Mas daí falar assim, pessoal, tem que investir isso por causa disso, é diferente a relação, como é que se diz, de influência, Sim. né? Quando você é líder, a sua capacidade de influência ela é maior, até porque você é responsável pelos resultados. E quando você está num conselho, é mais essa articulação de provar que aquilo que você está dizendo vai trazer resultados. E você, um bastidorzinho, né? Primeiro uma coisa, né? No começo eu falei que você era uma grande referência, né? Agora é mais ainda, porque a gente tem alguém de treinamento lá em cima e começando a falar assim, é aqui, ó, acredita nisso, né? Mas você encontra lá executivos que falam assim, Iris, isso aí não dá certo, esse investimento, você encontra isso? Tem, né? É tem. mesmo? Tem, mas não é tão explícito, né? Porque ninguém vai, em sã consciência, neste nível da organização, falar assim, não, eu não acredito em treinamento, eu não acredito nas pessoas. O que a gente sente é que dentro de uma pauta de discussão, que é muito pouco tempo e muita coisa para discutir, primeiro vem a questão numérica, os números, os resultados, as reduções, o que a gente vai fazer para reduzir, ou o que vai fazer para vender mais, e aí deixa um pedacinho assim para falar de pessoas. E às vezes a gente tem que insistir e falar assim, olha, na próxima pauta eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para a gente discutir a questão de pessoas. Então, não é uma coisa explícita, não vamos falar, deixa para lá, isso não importa, ninguém é doido, né? Mas é na importância que a pessoa dá para aquilo dentro da reunião de conselho, por exemplo. Mas tem uma esperança? Tem, porque existe uma pressão de ESG, né? Que aí você vai falar, nossa, mas qual a correlação de ESG com treinamento? Então, dentro do ambiental e da governança está o social, e dentro do social está a questão não só da diversidade de ideias, que também é um desafio para treinar pessoas, mas está a questão do trabalho digno e está a questão de pessoas. Quando você fala de pessoas, não tem como não passar por desenvolvimento. As pessoas, tem muita gente que trabalha numa empresa não mais escolhendo só o salário. Não estou dizendo que o salário não seja importante, tem gente que precisa dele para sobreviver. Mas as pessoas, dependendo do nível onde elas estão, elas escolhem a empresa pelo propósito que a empresa tem, né? E às vezes pelo que eu vou aprender, o que vai me adicionar como profissional a essa empresa. E o desenvolvimento vem muito nessa linha, né? Eu gosto muito disso. Às vezes você está lá em casa, liga a televisão, vendo um noticiário, você lê uma notícia, e às vezes vem um executivo e fala assim, a gente está com muitas vagas, né, oferta de trabalho, mas a gente não acha a pessoa qualificada. Aí eu falo assim, ok, então você tem que treinar. Né? E aí eu vejo que o treinamento pode e deve ser visto como uma fenomenal ferramenta de inclusão. Né? A gente fala tanto de inclusão que a gente precisa fazer. Outro dia saiu uma informação, a geração neném. Né? A gente está de jovens, né, 18 a 24 anos, nós estamos no Brasil com 7 milhões de jovens com a geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Né? Isso é um número muito alto. Né? E muitos desses jovens não estão no mercado de trabalho exatamente por essa questão da oportunidade. Porque às vezes ele até já tem uma formação, não às vezes uma formação, uma graduação, mas ele tem uma boa formação, mas ele não consegue entrar no mercado de trabalho porque não tem essa tal qualificação, não tem essa experiência. E o treinamento pode ser e deve ser visto, então, como uma ferramenta de inclusão. Estou certo nisso? Não, totalmente. É engraçado que você está falando que dentro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a gente tem uma conexão com o Movimento Brasil Competitivo, que justamente tem vários tópicos, né, várias pautas, e uma delas é o ensino técnico, que é justamente essa preparação do jovem para já exercer uma profissão, né, ter essa qualificação. Então tem um lado que é educacional, né, que é governamental, que o governo tem uma responsabilidade, mas tem uma responsabilidade das empresas. E o que eles querem junto com a Associação Brasileira é justamente isso. Como é que o apoio do governo e o apoio das empresas para melhorar a qualificação das pessoas podem gerar não só... Porque tem um custo o Brasil, né? Eles inclusive têm uma conta. Qual que é o custo do Brasil hoje por uma questão de má formação
no ensino técnico, por exemplo, que não tem, né? Quando a gente compara com a Alemanha, com outros países. Então, eu concordo plenamente. Eu vejo hoje um movimento muito grande, e é sempre a necessidade que faz o movimento, na área de tecnologia, porque realmente falta mão de obra qualificada na tecnologia. Sim. E aí o papel justamente as empresas começam então a falar, pô, o que a gente está fazendo? Não tem mão de obra qualificada, eu contrato um cara hoje, amanhã outra pessoa contrata essa pessoa, então eles estão passando justamente a investir nesse treinamento, né? Grandes empresas como Microsoft e tudo mais, né? Eu sou prova disso porque eu sou técnico, né? Eu iniciei a minha carreira né, com 14 anos na escola técnica, me formei em mecânica, depois fui estudar engenharia, me formei em administração, mas a base que eu tive da formação técnica, que você recebe aquela carga né, com 14, 15 anos, aquilo molda a sua vida. Né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 8, 9 anos. Né? Minha mãe tinha um bazar. Uma mão de obra infantil, hein? Você sabe que eu nunca vi por esse lado, né? Mas eu vou falar isso com a minha mãe. Não, mas eu vou falar isso aqui. Falar assim, olha aqui, ó, ainda dá tempo de eu reclamar, né? Mas a minha mãe tinha um bazar e eu, para não ficar em casa sozinha, acabava ficando com ela. E eu tinha lá meus 7, 8 anos, aí aprendi, e aí ia no centro, fazer compras com ela. Tal. Aí gostei dessa história, né, de ter o seu próprio dinheiro. Fui engraxado, fui office boy. Né, aí com 14 anos você entra na escola técnica, eu estudava o dia inteiro. E aí não sobrava muito tempo para fazer os biquinhos, para fazer, ganhar o meu dinheiro. Mas a escola técnica me deu a oportunidade da minha primeira empresa, meu primeiro emprego né, formal, com carteira, foi ser na General Motors. Então, você é um jovem né, de um bairro simples, né, você sair, você ter essa oportunidade de ter seu primeiro emprego numa empresa como a General Motors. Nossa, é assim. Isso te empurra na vida. Claro, claro. Né? Então, e aí a General Motors teve todo um processo muito extraordinário também de treinamento, uma empresa americana que já desde o início faz. Né? Depois eu fui ser Brastemp, empresa americana, Whirlpool e continua tudo. Então isso com certeza fortaleceu muito a minha base. Claro. E aí não só como profissional, mas principalmente como pessoa. Né? O treinamento, eu acredito muito nessas 4 coisas. Né? Quando a gente pega princípios de andragogia, vamos falar agora de treinamento né, para adulto, a andragogia fala que o adulto só quer aprender se ele vê um resultado prático, se ele quer coisa a curto prazo. Por isso que a gente usa tanto o Google. Para mim, o Google é uma ferramenta de aprendizado. Sim. Porque eu só uso o Google quando eu não sei. Se eu não sei, eu não preciso usar o Google. Né? Então, o conhecimento, ele tem que fazer sentido primeiro para a minha vida. Para depois ele fazer sentido para o negócio, para onde eu estou. É por isso que a importância hoje tão forte que a gente fala da questão do propósito. E aí depois que eu entendi este tal conhecimento, aprendi esse conhecimento, jogo ele para onde eu faço, na realização das minhas tarefas dentro da empresa, eu tenho que transformar este conhecimento em ação. Porque se eu não realizar a tarefa que eu tenho que fazer da forma correta, porque normalmente quando você tem um processo ou um procedimento, alguém estudou aquilo, né? E sabe que aquele processo ele traz aquele benefício. Então, por isso que eu acho que seguir o processo é a melhor saída. Agora você falou da questão pessoal, né, com relação a treinamento. Se a gente pensar na essência, o ser humano ele nasce e ele precisa de outras pessoas para aprender a andar, para aprender a falar. E não deixa de ser um treinamento. A gente pode mudar de nome, chamar de educação infantil, mas existe sempre um modelo e um processo para que aquilo aconteça e que você vai evoluir mais ou menos em função do investimento que foi feito naquele processo, né? Então, eu concordo plenamente que o treinamento está na nossa vida desde que a gente nasce até o dia que a gente não existir mais, né? Como um processo de compartilhamento, de aprendizagem. Eu gosto muito da questão de quanto mais você compartilha, mais você aprende, né? Essa questão da ampliação. Melhor maneira de aprender, é compartilhando, né? E tem gente que fica com medo, acha que se eu compartilhar, vão roubar minhas ideias. A gente escuta tanto isso, e às vezes a gente olha e fala assim, existe isso ainda? Né? Então, muito arcaico. Eu falo muito no meu livro, eu falo muito dessa questão da realização de tarefa, né? A satisfação de você ter uma tarefa realizada. Com as redes sociais, né, nos últimos anos, a gente tem uma tarefa que a gente ouve muito, né? Que fala assim, você tem que sair de casa, você tem que arrumar a cama. Né? A gente ouve muito, vem até no sentido dos militares. Que falam, E aí a gente traz isso para a satisfação da realização da tarefa.
E principalmente a satisfação de você realizar uma tarefa de uma forma correta. Né? E aí eu falo isso porque o resultado daquilo que a gente faz, ele sempre vem. Mas é muito gostoso quando você fazia uma prova, né? E você foi tão bem na prova, você tinha certeza, né? Mas aí você fica naquela ansiedade de receber a nota da prova, né? Aquela prova é diferente, né? Aí quando o professor te entrega, a professora te entrega, você fala assim, 9,5, 10, você fala assim... Você sabe que você está falando isso e eu estou lembrando que algumas pessoas sempre perguntam, por que você acha que você acabou se destacando, né? Obviamente, na loja que eu comecei, tinham outros funcionários, inclusive funcionários com mais tempo do que eu, que vieram de outras lojas. E eu falava assim, primeiro eu me apaixonei pelo trabalho. E quando você gosta do que você faz bem feito. Que daí entra essa questão de você falar assim, se eu me proponho a fazer algo, eu vou fazer bem feito, porque sou eu que estou fazendo. Então, se é limpar um chão, se fritar uma batata, eu vou fazer a melhor limpeza, ou vou fritar a melhor batata. E aquele comportamento, eu tenho certeza que foi o que me fez me destacar perante as outras pessoas. Aquele compromisso de falar, eu vou fazer bem feito. Nós estamos aqui já. Exatamente. Então, eu sempre falo, eu não era melhor formada, eu não era mais inteligente, eu não era mais bonita. Então, o que eu era, com certeza, era mais dedicada no sentido de falar assim, não, gente, se eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito, porque sou eu que estou fazendo. Então, eu acho que fica, inclusive, como dica para algumas pessoas que perguntam, mas por que você se destacou? Tente trabalhar naquilo que você ama, eu sei que nem sempre é fácil, e se você ama aquilo que você faz, faça bem feito, e para você ter orgulho, é justamente isso que você estava dizendo, né? Eu vou te provocar. Provoque. Dedicação dá para treinar? Dedicação? Poxa, sabe que ninguém nunca me perguntou isso? Outra vez, né? Comportamento, que nem você falou de sorriso, né? Eu acho que dá para treinar tudo que você quer fazer, né? Se eu quero me dedicar, por exemplo, pegar a atividade física, que é um dos exemplos mais comuns, né? Poxa, a gente sabe que para você mudar o seu corpo, você tem que fazer atividade física e isso exige de você dedicação. Se você vê o benefício daquilo, como você falou, como propósito, benefício, aquilo importante para a tua vida, mesmo que exija de você um sacrifício, porque exige sacrifício, então você vai treinar o seu cérebro a entender a importância daquilo para que você tenha um resultado. Então, eu acho que a dedicação dá para treinar desde que você entenda a importância daquilo para você, que aquilo faça sentido para você, senão... E hoje, né, Iris, a gente tem acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, está tão disponível, está tão acessível, né, que a gente quase que pode aprender sozinho esse tipo de coisa. Mas às vezes falta um clique, né? Falta um empurrão. Eu fui assistir um show do Roupa Nova agora nesse final de semana. Adoro. E foi um show fantástico. 2 horas de show. Uau. E aí eles falam, né, que a turnê é de 40 anos, mas na realidade tem mais. Até ele falou assim, 43 anos. Né? E a primeira frase, a primeira coisa que ele disse antes de começar o show, a turma já estava entrando no palco, estava lá. Aí ele contando um pouquinho, hoje tá 40 anos, com a Jonas Dad são 43 anos. E hoje nós faremos o melhor show da nossa vida. E aí, numa cidade aqui do interior, São Caetano, num ambiente pequeno, não é um ambiente grande, com certeza já fizeram shows muito maiores. E aí a energia com que eles tocaram, com que eles fizeram, com 40 e poucos anos de carreira. Aí você olha e fala assim, cara, esse cara não precisa mais disso aqui. Mas você olha e fala assim, parecia menino. Parecia menino fazendo o primeiro show. Olha que interessante, eu não sei se eles falaram isso a única vez, esse é o melhor show da nossa vida. Faremos o melhor show da nossa vida hoje. Exatamente. Ou sempre eles falaram isso, né? Porque toda vez que eu entro para fazer um trabalho, hoje vai ser o melhor da minha vida. Porque é isso, às vezes o que eu falava muito para os funcionários, você falou muito de linha de frente, que, às vezes o funcionário já pegar Center Norte, atende, sei lá, 3.000 clientes no dia, chegava perto do horário de ir embora, o cara já está cansado. Então, aqueles clientes, ele já não quer atender com aquele ânimo, com aquele sorriso. Mas o ponto é, aquele cliente, ele é único. Sim. A experiência que ele vai ter, exatamente, para ele é a única experiência que ele vai ter hoje com a gente. O fato de repente, você estar mais cansado, o fato de você já ter atendido 2.999 clientes de maneira correta, não pode tirar daquela pessoa a oportunidade de ter uma experiência fantástica também. Então, é exatamente isso. Hoje vai ser o melhor show, será, né, da nossa vida. E toda vez que for para o palco, esse aqui vai ser o melhor da nossa vida. Eu acho que é sobre isso. E aí, dá para a gente treinar o colega, dá para a gente treinar o amigo, dá para a gente treinar a amiga que está do lado da gente. Fala assim, ó, assim, nesse momento, você sentir que eu der isso aqui,
Me chama atenção, Claro. né? Porque pode acontecer, né, Iris? Lógico. Tem o cansaço, às vezes você está ali na linha de frente, às vezes vem um momento difícil, né? Tem clientes Às vezes tem um difíceis. cliente que te exige um pouco mais daquilo que a gente Muito. aprendia no treinamento, né? Aham. A gente dá aquela... Às vezes tem um fator externo, às vezes ele está Claro. passando por um problema Uma e todo situação. mundo passa por isso, Claro. né? Mas é importante também aí o colega, o amigo, falar assim, opa, O líder também, assim, né? não, O líder, líder. ele tem muito esse papel de dar o exemplo, né, de chamar para cima, de ouvir, então, com certeza. Você falou do líder, né? O que hoje é uma percepção minha, a gente está colocando uma carga, uma responsabilidade, principalmente na média liderança, muito forte, né? A gente vê a quantidade da carga cognitiva que a gente passa, que a gente exige deles, às vezes eu olho e falo assim, não existe esse cara que você está imaginando, né? Porque muitas vezes a linha de frente não está executando aquilo que ela tem que fazer. Então acaba sobrecarregando esse líder, que o trabalho dele era muito mais monitorar, muito mais garantir que a equipe está fazendo, e ele muitas vezes se vê obrigado a fazer também, né, a trazer. Aí a gente volta naquela coisa, tá vendo? Por isso que o treinamento é tão importante, que ele é tão... Mas eu estava falando isso, eu lembrei de uma situação que eu também faço palestras, né? As pessoas acabam chamando, eu gosto de compartilhar, é meio veia de treinamento. E aí uma vez numa palestra, o rapaz falou assim, Iris, e ele era da área de tecnologia, ele falou assim, não é que, quando levantou para as perguntas, ele falou assim, não é que eu estou precisando de uns líderes, mas o meu pessoal não quer ser líder. O que você acha? O que eu posso fazer? Eles não querem assumir a liderança. Eu falei assim, nossa, mas você já perguntou, você já conversou, você já tentou entender? E aí exatamente ele falou assim, não, é que eles acham que é muito trabalho, muita responsabilidade, tudo bem, você ganha um pouco mais, e que, pô, o cara quer jogar o beach tênis dele no horário. Ele fala assim, eles me veem trabalhando e falam, puta, mas você trabalha muitas horas, eu quero jogar meu beach tênis. E eu falei assim, então, talvez a gente tenha que rever o papel do líder, né? Porque se você está dando um exemplo de uma liderança que é quase que um sacrifício, que é um trabalho árduo, que é um trabalho de muitas horas, que é um trabalho de muita responsabilidade, que é exatamente o que você está falando. Se você está nessa posição, que ninguém nem quer ser líder, é porque alguma coisa está errada, né? Porque alguém te vendeu a vaga errado, né? Sim. Ou como você falou, como ele não está conseguindo o resultado na base, porque a base não está bem preparada ou motivada para fazer, ele tem que fazer um trabalho excessivo. E também está ruim, porque esse cara não vai aguentar muito tempo nesse estilo de liderança, certeza, né? E muitas vezes a gente fala assim, olha, essa vaga aqui tem que ser assim, tem que ter a visão do dono, tem que se sentir dono do negócio, não tem que ter hora para começar, não tem que ter hora para... Aí o cara começa a ouvir falar isso aqui, eu falo assim, mas é mesmo? Mas essa é uma grande mudança, né? Sim. As pessoas, a gente tinha esse estilo de vestir a camisa no sentido de não importa quantas horas eu vou trabalhar, não importa o trabalho que eu vou fazer. Essa geração é diferente. Eu também conversei com uma pessoa que ela falou assim, não, eu tenho uma empresa pequena e eu quero ter só eu e minha esposa. É muito complicado ter funcionários. Os funcionários hoje não querem fazer as coisas. Eu falei assim, é uma geração diferente e você tem que saber acionar essa geração de maneira diferente. Se você está querendo acionar essa geração com a sua cabeça da geração anterior, vocês não vão se conectar. Porque daí eu falei assim, por outro lado, são pessoas inovadoras, são pessoas criativas, são pessoas que te fazem pensar se esse teu estilo de vida está correto. Perfeito. Então, você está se atualizando, que tem a ver com treinamento o tempo todo. Entender que o mundo não é mais o mesmo, que você precisa mudar junto com o mundo, né? É super importante, se renovar, né? A nossa geração está passando muito por isso. Talvez a nossa geração, né, Iris, é a geração que está mais sofrendo todos esses impactos, né? Porque a gente tem vivido tudo isso, né? Nós somos 100% analógicos, viramos meio analógicos digitais, em determinado momento temos que ser 100% digitais, a gente tem que acompanhar o que os filhos fazem, a gente tem que acompanhar as mudanças que acontecem na escola, as mudanças que acontecem no mundo, a gente como empresário, a gente como conselheira, né? A gente tem que se adaptar em a todo... E a gente pega a geração dos nossos pais, não tendo mais que se preocupar com isso, né? Eles continuam vivendo do jeito deles e tá tudo bacana. Os nossos filhos já vieram com a geração deles e eles vão fazer do jeito que eles querem, mas a gente está efetivamente nesse grande momento de transição, né? E pra gente, não é que é mais difícil não, mas se a gente não encarar que é assim... tem gente que quer lutar contra a geração... não quero ter funcionário porque eles não... Não, gente, você tem que saber o que essa geração vai te trazer de valor para o seu negócio. Então, é diferente, é mudar o seu mapa porque sim, tem jeito. Não tem outra alternativa, né? Exatamente. E aí agora eu vou te pedir uma coisa, né? A gente já está quase
chegando no nosso fim, dá para a gente Uau, ficar conversando passa umas muito, 2, 3 horas pois é, aqui, passa com muito rápido, certeza, né? né? Um dos meus sonhos, das minhas ideias, a gente está começando esse papo, né? Já já a gente ter mais uma poltrona aqui e aí a gente começar a se provocar, né? Então vamos colocar uma pessoa que não acredita em treinamento e a gente vai começar a debater. Vamos colocar um cara de vendas e um cara de logística, vamos colocar o cara de marketing junto com o cara de trade, vamos, né? Para que a gente possa realmente provocar algumas situações. Mas você falou das palestras, você tem uma carreira sensacional, você é uma grande referência, né? Se você tivesse que dar uma mensagem para quem está iniciando na área de treinamento ou alguém que quer iniciar na área de treinamento, que recado que você daria? Poxa vida, hein? Vocês também fazem umas perguntas difíceis, E não foi hein? combinado. Pois é, então. Tinha que mandar antes essas perguntas. Olha, é muita coisa, né? A gente que tem uma jornada, outra vez, né? Eu trabalhei 36 anos no mundo corporativo, estou pelo menos há uns 4 aí em Eu estou pedindo para você conselho. resumir numa frase. Pois é. Eu acho que para qualquer profissão, independente de treinamento, eu acho que você tem que amar o que você faz. E eu sei que nem sempre é fácil. Mas você trabalha, dorme 8 horas, trabalha no mínimo 8 horas, né, às vezes mais. Se você não estiver fazendo aquilo que te dá prazer e que você entende por que você está fazendo, por isso que as pessoas hoje falam tanto de propósito, né? A palavra ficou até meio já, né, sei lá, não é que é cansativa, mas as pessoas falam muito disso. Então, eu acho que primeiro identificar uma coisa que você goste de fazer. E gostar de fazer não significa que você vai gostar de tudo que tem dentro daquilo, Sim, mas no geral, né? E fazer com amor, porque é exatamente isso, com dedicação, é o que vai dar resultado, né? Não tem como dar errado uma coisa que você faz bem feito, né? Então, não tem a menor dúvida disso. E eu acho que quando você também fala de treinamento, que é difícil você provar que treinamento dá resultados, conecte treinamento à estratégia do negócio. Uma coisa que eu sempre fiz muito, que eu acho que fez muita diferença na minha vida, era, gente, treinamento é uma área de suporte. Suporte do quê? Do negócio. Qual que é a estratégia do negócio? Perfeito. Como é que eu pego essa estratégia do negócio e faço o treinamento, dá valor para isso, e depois apresento para os líderes, olha aqui o que o treinamento está fazendo pelo negócio, né? E outra coisa é trazer os líderes juntos, né? Porque eu também acho que, às vezes, eles estão aqui e treinamento está aqui, só aciona treinamento quando tem problema, e, na verdade, traz junto. Por exemplo, na universidade, né? Você sabe que o McDonald's tinha uma universidade corporativa, os líderes, muitos deles eram professores dos cursos da universidade. Então, quando ele vive aquilo junto, ele se sente também, eu também sou um treinador, então ele apoia mais treinamento, né? E é uma das nossas maiores satisfações quando a gente compartilha, né? Exatamente. Quando alguém chega pra gente e fala assim, você pode me explicar como a gente... Claro. Né? Ele nos enxerga como conhecedor, como autoridade, isso é muito legal. Tem uma frase que diz que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender, né? Legal, e é exatamente isso, acho que todo mundo tem essa capacidade de aprender e de compartilhar pelo menos alguma coisa. Isso é muito legal. Tem um exemplo que é muito recente, que é muito atual. Eu vivo esse exemplo quase todos os dias. Às vezes a gente almoça aqui numa padaria aqui perto, tem lá, hoje as padarias estão bem diferentes, né? Naquele lugar que você vai comprar pão, então tem buffet, tem salão, né? Então, e aí a gente vai lá, geralmente vou a Beth, né, vão mais uma, 2 pessoas, e tem sempre lá um senhor que está ali, né? Então, ele vê a gente chegando, né? Então, você vai lá no buffet, você pega o prato, você vai colocar as coisas ali, se servir, né? Aí depois você vai lá no final, pesa e senta. E na mesa tem um tipo de azeite, tem uma coisa que a Beth não gosta muito. Beth é minha esposa, tá? Porque ela não gosta muito. Beth, gente, adoro a Beth. E aí esse senhor, um garçom lá, ele vê a gente chegando, ele já arruma a mesa pra gente. Aí ele já coloca o talher, porque quando a gente pesa, a gente já passa, pega o talher, ele já deixa o talher, já arruma, já traz o azeite que ela gosta, né? E outro dia a gente estava lá, Iris, e aí ele aconteceu tudo isso, foi uma pessoa que não vai muito com a gente, mas olhou, ela falou assim, nossa, que legal. Eu falei assim, então, esse local aqui, muito provavelmente não tem treinamento. A pessoa olhou e falou assim, mas ele fez tudo isso aqui, então, ele, porque os outros não fazem. Porque se houvesse treinamento, todos fariam. Então, isso é dele. Então, não importa o que você faz, ele faz aquilo com amor. Exatamente. Ele faz isso porque ele enxerga que aquilo é o trabalho dele, que aquilo ele se satisfaz também. Porque ele vai satisfazer uma outra pessoa. É isso. Então, isso às vezes a gente não cria, isso a gente às vezes não treina, isso a gente descobre.
né? Então isso é muito legal. Iris, antes da gente encerrar, te agradecer, eu quero te entregar o meu livro, não esse aqui, que esse aqui está rabiscado, quero te entregar um livro, já está dedicado, né? Então é o livro. Que demais! Ação, vamos treinar. E sim, exatamente, é sobre isso, treinamento. Sim. Olha, gente, que demais! Vem aqui, bate papo e ganha um livro. Maravilhoso, muito obrigada. Tá? Só te peço uma coisa, É. depois você me fala. Claro, feedback. Olha, isso que seja o primeiro de muitos. Eu acho que tem muito conteúdo para a gente compartilhar com as pessoas sobre esse maravilhoso mundo do treinamento. Muito obrigado. Você sabe que agora, nesse final de semana, o pessoal da editora estava lançando um livro, eles chegaram na livraria Drummond aqui em São Paulo, e nas livrarias, quando o livro fica ali no início da livraria, naquela mesa mais baixa, aquilo eles chamam da roda, né? Então ele está na roda. E meu livro estava na roda. Uau! Junto com a Abel Ferreira, com o livro do Príncipe, porque eu falei, uau, o que é isso? Parabéns. Então é uma maneira. Uma satisfação, né? né? Quando o livro tem uma procura, quando as pessoas começam a pedir, ele vai para a roda da livraria. Então você imagina o orgulho que eu recebi aquela foto e falei assim, que legal, né? Então muito legal. é um momento de compartilhar. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada a você. Iris, eu não sei nem o que te falar, né? Então só tenho que te agradecer, foi um prazer incrível. Tenho certeza que eu quero fazer muito mais, né, contigo, ter mais horas para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer esse movimento, né, para mais pessoas, para que a gente possa mostrar que como um treinamento bem feito, né, como um treinamento de uma maneira estratégica. Hoje, às vezes, eu encontro cliente que ele fala assim, quais são os seus indicadores de treinamento? Ah, quantas pessoas eu treinei, quantas eu falo assim, então, isso é uma informação que está ali, é um começo, ok. Mas o que você está trazendo de retorno para a companhia? O que você está sendo estratégico para o negócio? Quanto você está contribuindo? Claro, total. E às vezes a pessoa olha e fala assim, mas eu não sei nem por onde começar. Eu falo assim, então vamos lá, vamos começar a conversar. Vamos lá. Né? Então, totalmente. Sim, tem maneiras, tem novos olhares. Quero te agradecer muito. Não, eu que agradeço muito a você, a toda a equipe. Obrigado. Eu acho que foi esse bate-papo, obviamente rápido, né? Passa muito rápido, sobre um tema que eu amo e que tem muita coisa para explorar. Universidade corporativa, treinamento técnico, treinamento comportamental, desenvolvimento, educação. É um mundo, né? Sim. Então, será um prazer estar de novo com vocês aqui e sucesso. E obrigada aí para a nossa audiência já antecipadamente, né? Que nos assistirão. Com certeza. Gente, obrigado. Né? Esse foi um Bitalks mais do que especial. Quero agradecer vocês. Assistam, compartilham, curtam a gente, divulguem, nos ajudem a transformar o Bitalks nesse incrível movimento que a gente quer ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas, com aquilo que a gente ama fazer. Exatamente, treinar. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada.